Os professores da rede particular de ensino de Minas Gerais estão em campanha por melhores salários e condições de trabalho. Animada pelo crescimento da economia e do setor privado de educação, a categoria quer ampliar as conquistas e a qualidade do ensino. Em assembleia, os docentes disseram que podem repetir a mobilização do ano passado, com manifestações nas ruas e participação de milhares de educadores, caso as negociações com os donos de escolas não avancem. E nosso convidado de hoje para falar um pouco mais sobre esse assunto é o presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, Gilson Reis. Olá, Gilson, tudo bem? Tudo bem, Denilson. Gilson, os professores das escolas particulares estão reivindicando a recomposição salarial de acordo com o INPC, que ficou em 6,5%, 2% de ganho real e 4,6% de aumento por produtividade. Qual que é a expectativa da categoria em relação ao atendimento dessa demanda econômica? Veja só, Denilson, o centro da nossa campanha salarial de 2011 diz respeito à valorização dos professores, dos profissionais em educação. Esse é o centro da nossa discussão. E diante desse debate que nos torna extremamente importante, nós avaliamos que a atual situação conjuntural do país nunca esteve tão favorável para o avanço de conquistas, fundamentalmente na questão da valorização salarial. Isto porque nós temos um cenário macroeconômico do Brasil, o melhor cenário dos últimos 30 anos. O Brasil cresceu o ano passado 7,5% do PIB, e isso colocou o Brasil e as condições do mercado de trabalho em um outro patamar. E não é possível mais que nós, professores, tenhamos um salário tão ruim como temos aqui em Minas e no Brasil. Para a gente ter ideia, um professor de educação infantil ganha R$ 800 por mês. Então, eu penso que toda a situação econômica, todos os indicativos da economia e, fundamentalmente, todas as campanhas salariais de outras categorias que ocorreram até então, todas tiveram reajuste real de salário, e nós compreendemos que a educação, um setor dinâmico da economia, nós precisamos ter uma valorização substancial no ano de 2011. Agora, Gilson, como foi calculado esse percentual de produtividade de 4,6%? Olha, o DIEESE fez um estudo nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, onde indica a produtividade das escolas privadas, o seu crescimento do número de alunos, também a questão relacionada ao aumento das mensalidades. Então, um conjunto de indicadores que aponta esse crescimento, e nós queremos que esse valor acrescido na produtividade das escolas sejam repassados aos professores. Além do 4,6%, nós temos 2% de aumento real, porque essa é a média do aumento real de outras categorias que estão em campanha salarial ou estiveram no período anterior, e mais o INPC de 5,53%, 6,5%, que é justamente o INPC do período anterior. Então, nós não estamos pedindo nada mais do que a escola possa cumprir e do que a própria produtividade, as condições objetivas da escola, que faturou em 2010 90 bilhões de reais. Então, nós queremos uma parte desse dinheiro para valorizar a nossa profissão e evitar o caos que vem ocorrendo, inclusive de falta de professores em várias matérias para lecionar nas escolas. Agora, os docentes também estão reivindicando a equiparação do salário na educação básica, não é isso? Esse é um fator importante. Nós temos a formação no ensino infantil, ensino médio, fundamental, superior, e há uma discrepância muito grande. Você imaginar que um professor de educação infantil recebe 100% a menos do que um professor do ensino fundamental e 300% a menos do que um professor do ensino superior. Isso valor hora-aula? Em torno, um professor de ensino infantil está ganhando hoje em torno de R$ 800 por mês. Então, é um professor que cursou o curso superior, tem todo um processo de necessidade de formação continuada, o envolvimento com a formação dos primeiros anos das nossas crianças, e é amplamente desvalorizada essa profissão. Então, nós consideramos que é preciso, no mínimo, unificar o piso do ensino infantil com o piso do ensino fundamental e médio, para que a gente possa ter esses professores um nível de valorização, porque
a mesma faculdade, o mesmo curso, as mesmas obrigações e responsabilidades estão presentes na educação infantil e na educação básica. Agora, os professores também querem regulamentar a educação à distância e serem contratados por jornada de trabalho. É isso? Esse é outro elemento importante da campanha. Nós temos uma evolução a partir da introdução da internet, a chamada educação à distância. Hoje nós temos já um universo grande de escolas trabalhando nessa modalidade e temos inclusive escolas presenciais substituindo parte das aulas presenciais em ensino à distância. Nós não temos nenhuma regulamentação, então é uma necessidade urgente a regulamentação do ensino, fundamentalmente o ensino superior à distância, porque há um completo desvirtuamento da relação de trabalho, as questões salariais, a denominação de professores. As escolas tentam substituir o nome professor por outros nomes para não aplicar o salário. Então, eu acho que é fundamental e importante que seja regulamentado para que a gente tenha uma qualidade melhor nas relações de trabalho, fundamentalmente no ensino superior. E a contratação por jornada de trabalho? Qual que é o objetivo? Essa é outra questão. O professor vem sendo contratado por hora de trabalho, né? E isso cria uma situação que, às vezes, o professor tem que lecionar em 3, 4, 5 instituições. E nós compreendemos que um professor envolvido numa única escola, com uma contratação de jornada ampla, que possa ter uma dedicação exclusiva para aquela instituição, que possa ter um processo de evolução dentro da percepção pedagógica da própria instituição, deveria ser e deve ser o principal elemento das relações de trabalho. Portanto, a contratação, além de quebrar com uma visão compartimentada das relações de trabalho através de hora-aula, ela cria uma relação de jornada e cria uma melhor relação desse docente com a instituição no qual ele leciona. Gilson, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe. Vamos lá? Não tem como substituir a palavra, a presença, a pessoa de um professor, um olhar, o gesto, o exemplo, né? Que ele ensina muitas coisas pra gente, que ele ajuda a gente quando a gente está fazendo coisa errada. O professor, ele extrapola o papel de educador, né? Ele tem um papel de passar a lição, o papel acadêmico, mas ele também está ali como na frente, quase que como um exemplo e um modelo. Com a volta às aulas, professores e estudantes retomam a rotina. Se de um lado os pais reclamam do aumento das mensalidades, do outro, professores lutam por melhores condições de trabalho. Com o tema Agora é Hora de Avançar, a campanha reivindicatória 2011 dos professores da rede privada quer fortalecer os direitos dos trabalhadores e ampliar as conquistas. Desde o fim de 2010, o Sindicato dos Professores negocia com os representantes das escolas particulares a pauta de reivindicações da categoria. Essa nossa principal conquista foi os professores voltarem novamente a mobilizar. Fizemos 2 dias de greves e conseguimos manter as nossas conquistas e repor a nossa inflação. E em 2011, isso só não basta. Os professores também exigem a equiparação dos pisos na educação básica, a limitação de alunos por turma e a regulamentação da educação à distância. Reivindicações que visam a melhoria da educação e têm apoio da sociedade. Se a gente não valorizá-lo como a pessoa que traz o conhecimento, aí não existe uma educação bacana. O professor tem horas de trabalho que não é só dentro da escola, dentro de casa também, porque leva trabalho para corrigir em casa, leva um monte de outras coisas para dentro de casa. Eu acredito que o custo de vida do professor aumentou muito mais do que o custo de sobrevivência de uma escola dessa. Enquanto as mensalidades tiveram um aumento de 40% nos últimos 5 anos, o INPC, índice que orienta o reajuste do trabalhador, ficou em apenas 26,29%.